Oi gente, quero agradecer pelo 300 seguidores, vocês são incríveis, obrigada. Oi! Outros jeitos bizarros que pessoas já morreram. Em dezembro de 2013, esse cara, chamado Denverly Sinclair, chegou em casa depois do trabalho e entrou numa briga muito feia com o filho dele. E o filho meio que... Essa história é muito esquisita. Mas enfim, ele puxou a cueca do pai e botou na cabeça dele. E o sufocou até a morte. E o elástico da cueca ele depois botou no pescoço, matando o pai. O segundo caso, em 1983, uma mulher chamada Maria estava andando pela rua na Argentina, quando do nada um cachorro pulou do 13º andar de um prédio e atingiu direto na cabeça dela. Um dia de sorte, matando tanto ela quanto o cachorro. Os morreram. Oi, hoje eu vou contar pra vocês sobre um site. Eu não vou dar o nome pra vocês, porque senão vocês vão brigar comigo, mas esse site é muito bizarro. Eu não sei falar em português, mas é um Columbine site. Esse site te oferece vídeos, documentos e fatos relacionados a um massacre que teve numa escola com arma de fogo. Você consegue assistir vídeos, muitas coisas que aconteceram no dia desse massacre. Coisas que as pessoas normalmente não conseguem. Eles têm nesse site acesso às câmeras de segurança da escola. Então você consegue ver, tipo assim, tudo acontecendo. É horrível. O site, assim que você entra, ele já te avisa que o conteúdo é completamente perturbador. Enfim, eu nunca entraria e nem vou entrar. Espero que vocês também não. E eu nem dei o nome, porque, enfim... E não tentem descobrir. Não é legal. Mas é um fato, existe. Enfim, o site tá aí no mundo pra quem quiser ver. Oi! Essa é muito esquisita. Mais um vídeo de pessoas morrendo de formas esquisitas. Mas enfim, vamos lá. Em 1982, um cara chamado David Grunman, essa história é real, inclusive, é só pesquisar, achou que era uma boa ideia ir pro deserto e ficar atirando em cactos. Assim que ele atirou no primeiro cacto caiu em cima dele, o esmagando e o matando. Sabem como é que é feito um cacto, né? Tem vários, tipo, espinhos. Ele morreu porque ele atirou no cacto tá em cima dele e, enfim, matou ele. Literalmente assim. O cacto era mais ou menos assim, tinha 7 metros de altura. Enfim, o que vocês acham dessa história? Tem muita gente que fala que é karma. Enfim, ele atirou no negócio e o negócio matou ele. Oi! Parte 2 de jeitos bizarros que pessoas já morreram. Algum tempo atrás, uma mulher russa chamada Figul, eu não sei falar o nome dela. Enfim, ela tava no hospital e os médicos deram ela como morta, assinaram a certidão de óbito e ela tava morta. Só que não. Do funeral dela, no corpo dela tava lá deitado, todos os amigos e família em volta. Ela acordou e, óbvio, ficou em choque porque ela estava no próprio funeral dela. Imagina a cara da família toda. E naquele exato momento ela teve um ataque cardíaco de fato e acabou morrendo no próprio funeral. Outro caso é um cara chamado Glenn Knoll e 2 filhos dele que saíram atrás de fertilizante pra fazenda que eles tinham. Mas eles foram andando e caíram. Um dos filhos caiu e o pai e o outro filho tentaram ajudar e acabaram morrendo junto. Outro caso foi em 1974. Um cara chamado Hazel Ground tomou 10 galões de suco de cenoura em 10 dias. O que deu um nível absurdo além do normal de vitamina A e ele morreu de problema no fígado. Oi? Uma menininha de mais ou menos uns 7 anos. E ela acordou mais ou menos umas 8 assim da manhã. E ela foi direto pro quarto da mãe dela pra acordar a mãe dela. Ela não conseguia abrir a porta, tava tipo trancada. Ela começou a gritar a mãe dela, só que a mãe dela não respondia. Então ela assumiu que a mãe dela tava dormindo ainda e resolveu ir direto pra escola. Ela chegou na escola, ela ligou pra mãe dela, mandou mensagem, mas nada da mãe responder. Quando a aula acabou, ela correu pra casa porque ela começou a ficar preocupada com a mãe. A porta dessa vez tava aberta, só que a mãe dela continuava deitada, ela tava dormindo ainda. Ela chegou perto da mãe dela, começou tipo balançar a mãe dela pra ela acordar, mas ela não acordava. Quando ela virou a mãe dela, ela viu que a garganta da mãe dela tava cortada. Ela começou a chorar, tipo, muito. Ficou em cima da mãe, até que ela ouviu uns passos vindo de trás dela. Tinha um cara que falou assim: você demorou muito pra perceber que agora é a sua vez. Todos sabemos que um dia todo mundo vai morrer, correto? Correto. Só que tem algumas pessoas que morreram de maneiras muito esquisitas. São fatos que eu vim aqui contar pra vocês. Em 1920, uma dançarina chamada Isabelle Duncan pegou o carro e tava dirigindo um carro esportivo. Ela tava usando um negócio mais ou menos assim. Essa parte era bem longa. Exatamente essa parte agarrou no pneu de trás do carro e quebrou o pescoço dela, fazendo com que ela morresse na hora. Outro caso foi uma mulher de 88 anos que morava aqui no Brasil. Ela estava no hospital sendo cuidada, quando a enfermeira dela acidentalmente injetou sopa direto na veia dela. E algum tempo depois ela morreu. Porque, né? Se gostou, curte pra parte 2. Os caixões antigamente costumavam ser construídos com um buraco, preso num tubo de cobre de mais ou menos 2 metros e um sino. Essa tubulação permitia ar caso alguém fosse enterrado vivo. Um coveiro chamado Harold escutou um desses sinos e foi checar se não eram crianças fingindo ser espíritos. Às vezes também era o vento, mas dessa vez não. E ele escutou uma voz implorando para ser desenterrada. Então ele foi até o túmulo e perguntou: você é a Sarah O'Bannon? E a mulher com toda a certeza do mundo falou que era. E para ter um pouco mais de certeza, ele perguntou: você nasceu no dia 17 de setembro de 1827? E ela, mais uma vez, com toda certeza, falou que sim. E ele falou que na lápide dela estava escrito que ela morreu no dia 19 de fevereiro. E nisso a mulher começou a implorar mais ainda, pedindo para desenterrar que isso foi um erro. Mas ele só pediu desculpa e destruiu o sino e cobriu o tubo com sujeira.
e ele disse: já estamos em agosto. O que quer que seja que esteja lá embaixo, não tá mais vivo e também não vai subir. Quando você entra num hospital, eles colocam uma pulseira branca no seu braço escrito seu nome. Mas existem outras pulseiras de cores diferentes que sinalizam coisas diferentes. As pulseiras vermelhas são colocadas em pessoas mortas. Bom, esse cirurgião estava trabalhando no turno da noite num hospital escolar. Ele tinha acabado de terminar de operar e estava descendo pro porão. Ele entrou no elevador e só tinha mais uma pessoa com ele. Então ele deu uma conversada com a mulher que estava lá enquanto o elevador descia. Quando a porta do elevador se abriu, outra mulher estava prestes a entrar no elevador quando o médico apertou o botão para as portas fecharem e clicou no botão para ir para o andar mais alto que tinha. Então a mulher que já estava no elevador repreendeu o médico, falando: nossa, como você foi rude, porque você não deixou a mulher entrar? E ele respondeu: aquela é a mulher que eu acabei de operar. Ela morreu durante a cirurgia. Você não viu a pulseira vermelha que ela estava usando? Então a mulher sorriu e falou para ele: tipo essa? A história de hoje aconteceu com meu pai, e eu só descobri isso recentemente. Bom, meu pai nasceu em Duartina, bem no interior de São Paulo, e lá ele tinha um melhor amigo chamado Etelvino. Aí na adolescência do meu pai, ele veio para São Paulo para jogar futebol. E todas as vezes que ele voltava para Duartina para visitar a família, ele encontrava esse amigo e o amigo ficava todo animado por ele querendo saber as novidades. Até que um belo dia meu pai pegou o ônibus aqui em São Paulo e foi em direção a Duartina. Em uma das paradas que o ônibus fez, quem que entra no ônibus? Esse amigo do meu pai. E aí ele ficou super feliz de encontrar meu pai, eles estavam conversando e tal. Aí eles chegaram em Duartina, meu pai desceu e ele continuou a viagem. E meu pai, antes de ir pra casa dele, ele passou na oficina do irmão dele. E aí eles lá conversando falam: nossa, você não acredita quem eu encontrei no ônibus, o Etelvino. O irmão do meu pai olha bem pra cara dele e fala: você realmente encontrou ele? Você tem certeza que era ele? Ele fala: claro que tenho, por que você tá falando isso? E o irmão do meu pai fala: porque o Etelvino morreu, deve fazer uns 2, 3 anos. E aí?